ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Adenilson Trindade, 44633. Para deputado estadual, 44080. Márcia Correia, 44025. Edilson Luz, 44150. Doutor Eurípides Cavalcante, 44111. Você me conhece. Deputado estadual é Major Araújo, 44190. Marinete Duarte, 44030. Cícero Martins, 44566. Rangel Lanhaus, 44369. Romero Neto, 44074. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Agora são 6 horas e está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6:30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM, ou através do site www.radio.ufg.br. Você também pode baixar o aplicativo Minha UFG e ouvir a Rádio Universitária. Ciência, tecnologia e inovação. Esse foi o tema discutido com os principais candidatos ao governo de Goiás nesta quarta-feira, dia 12, na sede da ADUF Sindicato, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás. O encontro reuniu professores, pesquisadores e demais entidades científicas e serviu para que entidades e pesquisadores entregassem formalmente aos candidatos a Agenda Goiás em defesa da ciência, tecnologia e inovação. Uma agenda de compromissos dos candidatos com a ciência, tecnologia, pesquisa e inovação no estado de Goiás. Essa agenda é resultante das discussões e audiências públicas e elenca os pontos considerados essenciais para as políticas públicas na área, segundo a FAPEG, SBPC e Sindicato dos Professores Universitários. Foram convidados os candidatos Ronaldo Caiado, do DEM, Daniel Vilela, do MDB, Zé Eliton, do PSDB e Cátia Maria, do PT. Ronaldo Caiado não participou. Zé Eliton enviou a candidata a vice Raquel Teixeira. Daniel Vilela e Cátia Maria compareceram. O professor e vice-presidente da ADUF, Valmirton D'Alessandro, fala da importância desse encontro. A SBPC ela tem programado algumas atividades visando estimular a pesquisa no país ou na nossa região, não é? A gente sabe que sem pesquisa não há desenvolvimento. Sem pesquisa, nós não vamos conseguir abertura de vaga para emprego, nós não vamos conseguir divisas, angariar divisas sem pesquisa, né? Então, esta é uma tentativa de despertar os nossos candidatos, que possivelmente um deles vai ser o governador, não é? No sentido de melhorar a nossa fundação de amparo à pesquisa, que é a FAPEG, não é? Então, a FAPEG, ela hoje em dia já foi criada em 2005, mas a gente tem muito a fazer no sentido de aperfeiçoar o funcionamento dessa FAPEG, né? E daí alguns questionamentos, né, que nós estamos fazendo a ele. O tema central do debate foi o apoio irrestrito à FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, órgão da administração estadual voltado para a pesquisa. Daniel Vilela, candidato ao governo do estado pelo MDB, defendeu o apoio à FAPEG em seu plano de governo. Hoje eu tive aqui uma oportunidade, através da SBPC e da Associação dos Docentes da Universidade, não só de assumir o compromisso do 10º de 0,5% do orçamento, como também da autonomia administrativa, de ouvir
todo o mundo acadêmico, o mundo da pesquisa, inovação, ciência e tecnologia nas indicações e composição administrativa da FAPEG. Eu entendo como um importante instrumento para o Estado, um dos órgãos mais importantes que nós temos hoje. A candidata ao governo de Goiás pelo PT, Kátia Maria, defendeu a autonomia da FAPEG e estabeleceu o compromisso de que os pesquisadores goianos terão prioridade nas ações da Fundação. A candidata do PT também defendeu a UEG, Universidade Estadual de Goiás, e se comprometeu em aumentar para 2.000 o número de bolsas permanência na instituição. A candidata a vice-governadora pelo PSDB, professora Raquel Teixeira, também se comprometeu com a autonomia da FAPEG, embora o candidato ao governo pela sua chapa, Zé Eliton, não tenha feito isso no período em que esteve como governador. Delfino Curado, para a Rádio Universitária. 6h05 e nesta quinta-feira o mundo todo fica em alerta para o Dia Internacional de Combate à Sepse. Segundo o Instituto Latino-Americano da Sepse, estima-se que cerca de 670 mil pessoas ou 670 mil casos de sepse por ano somente no Brasil. Para saber um pouco mais sobre esse problema grave, o repórter Rodrigo de Oliveira conversou com uma médica infectologista do HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais. Vamos acompanhar a entrevista. Na véspera do Dia Mundial de Combate à Sepse, celebrado nesta quinta-feira, dia 13 de setembro, o HDT iniciou hoje uma série de ações para capacitar colaboradores a identificarem a sepse. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a doutora Marina Roriz. Ela é médica infectologista do HDT. Boa noite, doutora Marina, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Eu estou bem, muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Para a gente começar nosso bate-papo, explica para o nosso ouvinte o que é a sepse. Bom, a sepse ela é um conjunto de manifestações graves do organismo. É basicamente uma resposta do organismo à presença de uma infecção. Então, quando a gente está com alguma infecção mais grave, uma infecção bacteriana, geralmente mais grave, o organismo provoca reação em vários órgãos que acabam surgindo manifestações que a gente chama de sepse. É muito difícil fazer esse diagnóstico. E quais seriam esses principais sintomas aí? Bom, os principais sintomas são a febre, a falta de ar, né? A pessoa fica com a respiração mais rápida, fica com os batimentos cardíacos mais rápidos também. Às vezes pode ter uma confusão mental, pode alterar o nível de consciência, como a gente fala, e ter uma redução da produção de urina. Esses são os sinais mais graves da sepse. Uhum. E não é que seja tão difícil de detectar. A grande questão é que, como é uma doença muito grave e que tem uma mortalidade muito elevada, a gente está sempre buscando a visualização dos sintomas o mais rápido possível, né, para a gente conseguir fazer uma assistência melhor para o paciente. Uhum. Esse diagnóstico ele é feito exclusivamente pelo médico ou outros colaboradores do hospital podem ajudar a fazer esse diagnóstico? Todo profissional de saúde pode ser habilitado para ver principalmente os sinais iniciais da sepse. Uhum. Mas o diagnóstico final é da enfermeira e do médico. Uhum. É muito grande a incidência da sepse entre os pacientes do HDT? Olha, entre os pacientes em geral, a sepse é uma doença que é bastante prevalente, né? A gente tem um dado do ano passado de mais ou menos 670 mil casos no Brasil de sepse. Então, a incidência no HDT é normal dos outros hospitais também. Uhum. Os nossos pacientes são mais vulneráveis, porque a gente tem muitos pacientes com um quadro imunológico mais deprimido, que a gente fala, né? Então, existe a possibilidade de a gente ter uns quadros mais graves, mas a incidência é como em todo outro hospital. Esse dado que você passou para o nosso ouvinte de 670 mil casos de sepse por ano aqui no Brasil é um dado do Instituto Latino-Americano de Sepse. Inclusive, a maioria das ocorrências são de pacientes atendidos nos serviços de urgência e emergência, né? Nesses setores dos hospitais, os pacientes correm mais risco?
Eles correm mais risco porque são onde são os pacientes mais críticos, né? Então é onde o paciente que ainda ele está entrando no hospital, ele ainda não recebeu assistência, ele não foi diagnosticado, ele não tem um tratamento em curso. E na UTI são os pacientes que já têm alguma doença de base mais grave, que estão usando muitos dispositivos que são invasivos e que por isso acabam facilitando também o aparecimento dessa doença. O paciente, ele corre mais risco no hospital ou antes mesmo de chegar no hospital ele já pode estar com sintomas da sepse? Ele mesmo, fora do hospital, ele já pode ter sintomas da sepse, sim. O tratamento, doutora Marina, é muito complicado? Esse paciente precisa de um cuidado diferenciado? Ele precisa de um cuidado diferenciado, ele precisa de muita atenção. Por isso que a gente faz esse treinamento, a gente tem um protocolo, porque a gente aciona o laboratório, aciona o serviço de imagem, aciona a farmácia para liberação mais precoce dos medicamentos. Então, o que a gente mais precisa é fazer o antimicrobiano o mais rápido possível, dentro de 1 hora de preferência, e a hidratação, a reposição volêmica e o uso de drogas para aumentar a pressão arterial. Agora, que ações o HDT está desenvolvendo durante toda essa semana para capacitar os colaboradores a detectarem a sepse? A gente está fazendo treinamento, a gente fez uma elaboração, uma atualização do nosso protocolo, a gente está fazendo essa divulgação através de folders, pôsteres, e a gente está fazendo dinâmicas com os colaboradores para a gente testar mesmo como que está a sensibilidade deles para detectar esses sintomas. Então há um protocolo que é seguido rotineiramente pelos funcionários do HDT e talvez até de outros hospitais também para detectar os sintomas da sepse. Sim, existe uma recomendação já do Ministério da Saúde mesmo, da gente ter um protocolo, e no HDT a gente já tem um protocolo há pelo menos 3 anos, que a gente segue, que a gente faz uso, e todo ano a gente tem que atualizar e retreinar a equipe, né? Então essa é a principal importância do dia da sepse, que ela é um marco para a gente fazer todas essas ações. Essas ações, elas podem se tornar contínuas ou esse trabalho ele é feito somente durante essa semana? Não, é um trabalho contínuo, a gente faz uma verificação de como que está a adesão ao protocolo, e trimestralmente a gente tem um relatório e baseado nos dados que a gente coleta, a gente programa as ações. Se precisa retreinar a equipe, ou se precisa apenas de reforçar, né, sobre o assunto. Então a gente está sempre de olho, sempre fazendo ações nesse sentido. Interessante, muito obrigado por falar com o Jornal das 6. Boa noite para você. Obrigada a você. Boa noite. Eu conversei com a médica infectologista Marina Roriz, do HDT, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anwar Awad. Rodrigo de Oliveira para o Jornal das 6. Agora 6h13, a gente faz o intervalo e volta já. Estamos apresentando Jornal das 6. Ciência para a redução das desigualdades. Este é o tema do 15º Compex, Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, o mais importante evento acadêmico da Universidade Federal de Goiás. Serão 3 dias de conferências, simpósio, seminário, mesas redondas, exposição de trabalhos científicos, oficinas, minicursos, além de programação cultural. Conheça as produções científico-culturais da Universidade Federal de Goiás, 15º Compex, de 15 a 17 de outubro, no Centro de Cultura e Eventos, Campus 2 da UFG. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. A banda pernambucana Cordel do Fogo Encantado foi a atração do projeto Música no Campus, ontem à noite no campus da UFG. O repórter Rodrigo de Oliveira esteve no show e foi ao camarim conversar com a banda para o Jornal das 6. Vamos ouvir.
O quinteto pernambucano Cordel do Fogo Encantado apresentou na noite desta terça-feira no campus Samambaia da UFG o show Viagem ao Coração do Sol. O público, já familiarizado com as canções, cantou, recitou poemas e dançou ao som da poderosa percussão da banda. Este foi o primeiro show do Cordel do Fogo Encantado em Goiânia após a separação que durou 8 anos. O vocalista José Paes de Lira, o Lirinha, ressaltou em entrevista coletiva após o show que a cidade fez parte da construção artística da banda. Goiânia, de alguma forma, fez parte da construção da nossa música, porque teve uma fase, a primeira fase da banda, a gente veio em algumas situações para cá, trazendo os espetáculos que a gente estava em cartaz na época, e teve um que foi o SESI Bonecos do Brasil, que a gente ficou uma semana na cidade. Era um projeto que tinha oficina durante a semana e a gente tocava no final de semana. E aí terminou se envolvendo mais, saindo, aprofundando mais a relação com a cidade. E um dos nossos parceiros morou um tempo em Goiânia, que foi Emerson. Inclusive a filha dele nasceu aqui, né? E a gente terminou trazendo Goiânia para a nossa história, porque Emerson saía daqui quando a gente ia fazer show. O Jornal das 6 convidou a psicanalista Giovanna Bittar para fazer algumas perguntas para o Cordel do Fogo Encantado. Vamos conferir. Fica para mim marcado, talvez por uma experiência pessoal, essa questão da passagem do tempo e como o cordel, a música, a arte do cordel marcou a minha passagem de tempo pessoal. Mas vocês falam também de sazonalidade, de como que é o encontro do tempo com isso que é vivo, né? Com a natureza, com a experiência de vocês. Eu queria saber, depois desse tempo todo de vocês, como que vocês percebem agora essa nova estação, esse novo momento de reconfiguração ou de reestruturação da produção da banda. Como que o tempo agiu aí? Quando a gente começou as conversas de retorno, a gente ficou desde o começo de 2017 juntos, os músicos, alugamos uma casa em Recife e começamos o processo de construção desse trabalho. Uma das coisas combinadas por a gente foi que o nosso retorno não se faria só pelo passado, pelo saudosismo. Era muito importante a memória, o reencontro com o público que nos conhecia, continuar a conversa que foi iniciada, mas era muito importante para o fogo, o símbolo Fogo Encantado, vir com uma nova mensagem. E essa nova mensagem nos desafiou muito na composição dela, porque nesses 8 anos de pausa, quando voltamos, encontramos um mundo modificado principalmente pela presença da internet e das redes sociais, que de alguma forma mudaram uma estrutura da sociedade de comunicação. E aí, quando topamos fazer isso, decidimos dar essa nova mensagem, e aí foi um aprendizado nosso, vencendo, né? A presença de Isadora, por exemplo, ela tem essa relação com esse novo momento. É a Isadora quem abre o show, uma cantora que começou no período que a gente parou, e isso é um símbolo muito forte pra gente, sabe? O primeiro poema do disco, ele diz: o sonho acabou, que é uma referência às utopias que herdamos. Então, o sonho acabou e saímos do fundo da terra em direção ao sol. O mundo agora é esse. Precisamos falar com a filha do vento, a que chamam liberdade. É assim que a gente abre esse trabalho, esse turno. É uma contribuição também para o cordel nessa nossa volta, além de ser cheio de saudade e vontade de se encontrar, de tocar, de colocar dentro do cordel o que nós aprendemos nos nossos trabalhos solo, de poder também dessa contribuição poética e política para o momento em que vivemos. E aí a nossa relação com o tempo, ela não é uma relação que se coloca data, ela é uma relação do infinito. E quando a gente pensa em infinito, acreditamos que uma atmosfera cósmica, quântica, fez com que a gente sentisse essa necessidade de nos reunirmos novamente e dialogar com uma juventude, com uma geração agora que está cheia de anseios e cheio de expectativas e também algumas queixas e algumas desesperanças.
E a gente vem trazer uma energia e uma relação de resistência e uma relação política da própria existência da arte, né? Do próprio exercício da arte. Então fazemos parte dessa corrente aí meio que natural do processo de como se faz música, né? Você falou da experiência que vocês têm em palco de transe, de catarse ou de liberação. A gente, como público, também experimenta uma coisa parecida, né? O show do Cordel é uma coisa que não é só esteticamente, musicalmente, artisticamente apreciável. É uma experiência de corpo. Tem alguma coisa que toca, pelo menos assim eu tenho me sentido e escutado também de outras pessoas. Queria escutar um pouquinho mais de vocês, como é que é a experiência de palco de vocês, de toda essa liberação, de toda essa energia e de toda essa mensagem que vocês passam. É um lugar que a gente resolve muita coisa pessoal, né? Como se fosse um divã para mim. É um lance que... Por isso que eu falei celebração, de que o palco, quando a gente começa a tocar, ele não existe, porque é uma coisa de interação, de um sentimento igualitário, por mais heterogêneo que seja a plateia, mas a gente meio que se parece, todo mundo se parece naquele momento. Então, para mim, essa coisa de sentir essa motivação de estar junto, muita felicidade, aí passa aquele filme na cabeça, né? A gente pensa nas pessoas que amam, nos familiares. Enquanto está recebendo aquela energia de vocês, também está pensando nessas outras pessoas e devolvendo para vocês, fazendo a energia circular, né? Como diria Nanau, daqui para lá, de lá para cá, através do nosso trabalho, através dessa nossa catarse, dessa entrega. Mas é difícil verbalizar uma coisa que é ritualesca, uma celebração com palavras, né? Aí passa mais na coisa do abstrato, do som, do que a gente sente no corpo, e cada um com suas imagens, cada um que vai com sua nave para onde quer. Eu acredito que é um momento onde a nossa ancestralidade ela se manifesta. Tudo aquilo que a gente traz de legado espiritual, de encarnações, então a gente cria esse canal, se conecta a essa consciência e ela se manifesta. E quando eu falo transe, não é nem a questão meio técnica, né, que o meio espírita trata isso aí, mas é uma liberação de uma consciência e uma quebra de paradigma. E a gente, quando se vê, a gente está entregue, mas toda essa ligação que puxa essa corrente espiritual forte, ela tem relação também com a receptividade do público. Quanto mais as pessoas reagem a isso, mais a gente cria esse vulcão em cima do palco, assim, e quando a gente vê, a gente cedeu até mais do que a gente muitas vezes tem dimensão. Falando em música, em energia, na parte sensorial do show, como é que foi trabalhar essa iluminação que era incrível? A gente trouxe parte da equipe que conviveu com a gente desde os anos 2000. Então, Játles Miranda, um grande iluminador, um grande light designer, uma pessoa que vem da periferia e que tem um pensamento bem parecido com o nosso. E ele vem do teatro. A luz da gente é uma das características do início da banda. Objeto cênico. É assim, a lógica de iluminação é de criação de cenas, de ligação entre as cenas, é algo muito... De troca de ambientes, né? De um lugar e para outro. Então, não é uma iluminação aleatória, de show, que se troca mais pelo ritmo, é uma ideia mais de criação de espaços, de cenários. Às vezes as pessoas não percebem, mas às vezes quem termina a música é a luz. Sim. E assim, é tudo muito vivido, vivenciado mesmo. Então, a gente terminou a música, mas a luz está continuando, está fechando uma coisa, o público ainda está na viagem, não o público só, a gente também. Rodrigo de Oliveira para o Jornal das 6. Agora na Universitária, 6 horas 23 minutos. Estamos apresentando Jornal das 6. Intercampus, Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, com reprise às 5h30 da tarde. Não perca! Voltamos a apresentar o Jornal das 6. 6h24 e Eliseu Padilha vai liderar a equipe de transição do governo Temer para o próximo presidente. A primeira reunião para discutir a transição foi realizada ontem no Palácio do Planalto.
A repórter Cariane Costa tem os detalhes. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai liderar a equipe que fará a transição do governo Michel Temer para o do presidente, que será eleito em outubro. A primeira reunião para discutir a transição foi realizada nesta terça-feira no Palácio do Planalto, coordenada pelo presidente Temer. Padilha será o responsável por repassar as informações e contactar a equipe do futuro presidente. Pela lei, a partir do segundo dia útil depois de conhecido o resultado da eleição, o presidente eleito pode indicar até 50 membros para compor a equipe de transição. A lei prevê ainda a criação de cargos em comissão, denominados cargos especiais de transição governamental, que serão extintos até 10 dias depois da posse do novo presidente. A Casa Civil não informou quando será realizado um novo encontro para tratar da transição. Também participaram da reunião desta terça técnicos da Casa Civil, que vão coordenar as ações, e assessores da área jurídica, além da chefe de gabinete do presidente Temer, Nara de Deus. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Conselho Nacional do Ministério Público recebe pedido para investigar promotores que moveram ações contra candidatos. O repórter Lucas Por Deus Leão tem os detalhes. O Conselho Nacional do Ministério Público poderá investigar promotores e procuradores que movem ações contra candidatos em época eleitoral. O Conselho é responsável por monitorar o trabalho dos ministérios públicos, podendo corrigir excessos e punir integrantes do órgão. O conselheiro indicado pelo Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello, enviou um memorando à Corregedoria do Conselho Nacional. No documento, o conselheiro cita os inquéritos abertos nos últimos dias contra os candidatos à presidência Fernando Haddad, do PT, e Geraldo Alckmin, do PSDB, e a prisão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Richa é candidato ao Senado. Os supostos atos ilícitos teriam ocorrido entre 2012 e 2014, mas somente agora o Ministério Público apresentou ações contra os candidatos. O conselheiro pede que a Corregedoria investigue os atos relativos a essas ações nos últimos 24 meses para saber se elas foram aceleradas ou retardadas para serem apresentadas durante a campanha e, assim, gerar impacto eleitoral. Segundo o conselheiro representante do Senado, um promotor não pode deixar de ajuizar uma ação caso os procedimentos estejam concluídos, mas também não pode reativar um inquérito que dormiu por meses ou antecipar atos apenas com o objetivo de ganhar holofote durante as eleições. A Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público ainda vai analisar este pedido de investigação de promotores e procuradores que moveram ações contra candidatos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. 6h27 e as Forças Armadas deverão atuar em pelo menos 7 estados brasileiros durante as eleições de outubro. A atuação atende a pedidos da Justiça Eleitoral nestes estados, como informa a repórter Samanta do Carmo. Atendendo aos pedidos da Justiça Eleitoral nos estados, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou na noite desta terça-feira o envio das Forças Armadas para acompanhar as eleições em mais 9 cidades. São elas Amambai, Paranhos, Caarapó e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte, no Ceará. Com isso, já são 370 municípios em 7 estados que terão apoio dos militares das Forças Armadas para a segurança nas eleições de outubro. O principal papel das tropas é garantir o direito ao voto no dia do pleito e a apuração dos resultados das eleições. Além dessas funções, também já foi aprovado anteriormente que as Forças Armadas atuem dando apoio logístico no transporte das urnas eletrônicas, por exemplo, em 101 cidades de 5 estados, 4 deles na região norte. Agora, cabe ao Ministério da Defesa definir o tamanho das tropas e o deslocamento delas. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. 6h29, com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, quarta-feira, 12 de setembro de 2018. Agradecemos os trabalhos técnicos de Ana Cláudia Rezende. Continue ouvindo a Universitária, porque vai começar agora o Estação Esportiva. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência.
Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.